Quando o prazer vira porta de entrada para o poder, a liberdade já foi negociada. Meus amigos, hoje eu venho trazer um vídeo falando sobre essa polêmica envolvendo Daniel Vorcaro. E se você não sabe quem é, até hoje eu vou explicar tudo nesse vídeo. Essa polêmica envolvendo as orgias sexuais, e sempre vou analisar essa situação do ponto de vista psicológico. Vou tentar ao máximo não deixar me enviesar politicamente, até mesmo porque eu não tenho lado político. A minha defesa é sempre do meu país. E eu quero também fazer uma relação sobre o Jeffrey Epstein com o Daniel Vorcaro, como eles tinham um modo de acessar o alto escalão através de usar principalmente as orgias ou as surubas. Então, o modus operandi deles é muito parecido, e é sobre esse viés psicológico que eu quero falar aqui nesse vídeo. Já adianto, não sou especialista em nada, sou apenas um estudante de psicologia. Eu me chamo Marcos. Se você gosta, né, de entender um pouco da visão psicológica por trás de crimes, por trás dessas notícias, eu tento, tá, da melhor forma possível, trazer aqui o ponto de vista psicológico. Não espere perfeição, não espere que eu traga aqui profundidade psicológica, porque eu estou ainda estudando psicologia e não posso ainda falar como um psicólogo formado. Entendido isso, a gente pode dar sequência nesse vídeo, que acredito que vai estar bastante interessante, porque muita gente fala desses atos, dessas condutas, desses crimes, mas nunca traz, às vezes, o viés psicológico que está por trás de tudo isso. E a gente precisa entender que onde há poder, dinheiro, fama, política em si, pode ter certeza, vai ter excesso. Algum tipo de excesso vai ter. Lógico, tirando aqui as raras e honrosas exceções, tá, de gente séria, que todo país tem gente séria, o nosso Brasil não é diferente, mas tem uma casta de gente que se considera intocável e se mostra santa demais perante a sociedade, mostra demais que são incorruptíveis, né, que tem conduta ilibada. Essa turma aí que a gente tem visto, essa turma, eles costumam esconder muita coisa, tá, que se fosse exposto perante a sociedade, a gente ficaria de queixo caído. Eu não ficaria, porque eu já estudo muito sobre esses assuntos e sei que isso é de uma normalidade. Isso sempre foi assim na história da raça humana. Sempre essas pessoas que se mostram santas demais, geralmente elas costumam esconder coisas muito obscuras. Então, pessoal, a gente precisa entender que esses espaços de festas exclusivas, coisas muito privadas, essa coisa de a festa vai ser no porão da mansão, ou vai ser numa ilha, tudo isso a gente já pode ficar de antena em pé, porque tem coisa aí, tá? Envolver o poder, dinheiro, político, grandes empresários, não são todos, volto a dizer, não é todo político, não é todo empresário, não é, pessoal. Tá? Mas existe talvez uma minoria, quero acreditar que seja uma minoria, tá? Que faz coisas que a gente fica de cabelo em pé e pensa assim, como que um ser humano pode chegar num lugar tão baixo, tão mórbido, igual a gente vê, igual esse Jeffrey Epstein aí, que fazia coisas horripilantes, e envolveu também várias pessoas, né? E esse é um modus operandi também dessas pessoas que querem acessar o alto escalão. Elas envolvem todo tipo de gente que vocês pensarem. E psicologicamente a gente precisa entender três coisas: que o poder, ele busca estímulo intenso. Geralmente quem está num cargo muito elevado, e aí a gente pode pensar aí cargos elevados do judiciário, do executivo, do legislativo, ou cargos, grandes empresários de mega empresas,
Geralmente essas pessoas estão sempre em busca de muito estímulo. E aí, o privilégio cria a sensação de exceção. A pessoa pensa, nossa, eu sou privilegiado, eu sou exceção, então, né, eu sou quase que intocável, eu sou quase um Deus. E isso, o segredo, né, fortalece vínculos de cumplicidade. Então, essas festas, onde a pessoa acha só eu que sou o melhor aqui do meu país, eu estou entre os melhores. Então, a pessoa se sente, nossa, eu sou a exceção. E aí, começa a gerar os vínculos ali. E essa geração de vínculo é que é o problema. E essas pessoas, como o Jeffrey Epstein e o Vorkaro, elas aproveitam disso, porque elas sabem que essas pessoas adoram ser bajuladas, adoram estar vinculadas aos grandes, os poderosos. E o problema em si não é a festa. Na verdade, nem a suruba, porque se são todos maiores de idade, desde que não envolva criança, isso aí, até a Polícia Federal, ela relatou que não vai usar isso como prova de nada, porque isso aí não... Realmente, é a vida privada deles, mas se está envolvido político, se está envolvido juiz, aí já é diferente, porque essas pessoas têm que ter uma conduta ilibada, são pessoas que acabam sendo espelho para a sociedade de alguma forma. Então, o problema é quando o prazer vira mecanismo de controle e prostituição política, o que não combina com o espírito republicano. O problema é quando isso começa a confundir, quando coisas da vida privada começam a se misturar com a vida pública. E aí é onde a gente vê a corrupção, né? Porque eles poderiam ter todo tipo de orgias que eles quisessem para lá, desde que não envolvesse coisas ligadas à vida pública, por exemplo, desvio de dinheiro, tudo isso. E quando passa a ser assim, aí o espírito republicano já era. E aí a liberdade, a nossa liberdade, né, a tão sagrada e santa democracia, ela é deixada de lado. E aí ali só pensam neles, só neles, e é o dinheiro pelo dinheiro, o poder pelo poder, e coisas muito mais obscuras, como eu vou falar aqui. Pessoal, apenas contextualizando aqui sobre esse Jeffrey Epstein, depois eu vou falar do Vorkaro também. Para quem não conhece ele, né, ou não ouviu falar ainda, ele é um financista americano que se tornou conhecido por circular entre políticos, empresários, acadêmicos e celebridades nos Estados Unidos e na Europa. E então, era um influente empresário, só que em 2008 ele firmou um acordo judicial na Flórida após ser acusado de crimes envolvendo menores. Olha só, já começa aí o nível da pessoa. Em 2008. Por isso que eu falo, eu não acredito na recuperação de abusadores. Não acredito. Estudo psicologia, mas eu não acredito em recuperação de abusadores. Eu sigo muito na linha também do Dr. Guido, tá, que é um excelente psiquiatra forense do Brasil. Ele também fala que não acredita nesse tipo de recuperação desse tipo de gente, tá? Infelizmente. E se você acredita na recuperação de um abusador, coloque o abusador para ser motorista do carro da sua filha, né? Sua filha novinha. Deixa ele andar sozinho. Chama esse abusador para trabalhar na sua casa, né? Se você acredita na recuperação. De 2019, ele foi novamente preso sob acusações federais de tráfico sexual de menores. Olha só, de 2008 para 2019, esse homem ficou solto e continuou a fazer o que ele já vinha fazendo. Ele tinha, para vocês terem uma ideia, uma ilha onde ele fazia todas as orgias dele. E não eram orgias de coisa boba, não. Era coisa pesada. Dá uma pesquisada aí, você vai ver o que esse homem ele fazia e o quanto de gente era envolvido nesses esquemas dele de sexual mesmo e coisas até macabras, gente. Então, pessoal, sobre o Daniel Vorkaro, que aí eu quero falar sobre, né, mais sobre o Brasil aqui, porque a gente é brasileiro, então não adianta ficar falando de gente lá de fora, tá? Então, o Daniel Vorkaro é um empresário e banqueiro brasileiro ligado ao setor financeiro e a operações empresariais de grande porte. O seu nome já apareceu em reportagens investigativas envolvendo relações com figuras públicas e principalmente políticas.
Há relatos jornalísticos que mencionam a realização de eventos privados com orgias frequentados por empresários e políticos. Isso não me assusta nem um pingo, porque quem já conhece a nossa política sabe que nossos políticos são extremamente voltados para essa área sexual. Eu tenho um amigo que ele já trabalhou em Brasília, e quem é de Brasília talvez possa confirmar isso, de que Brasília é extremamente, um lugar de muita prostituição. Há muita prostituta de luxo, né? E quem que banca isso tudo? São os políticos. Muitos políticos, dos quais eu conheço, que saem da minha cidade, né, que são políticos aqui, para se prostituir em Brasília, porque, como são deputados, eles têm que ir para Brasília, né, para cumprir a sua agenda lá, e aqui eles largam a esposa no interior e vão fazer suas orgias também em Brasília. Então, essa notícia do Daniel Vorcaro, que faz isso para ter acesso ao alto escalão, isso nada me assusta. Infelizmente, né? Deveria nos assustar muito, mas a gente já passou pelo processo de dessensibilização, onde a gente, infelizmente, nada nos assusta mais, nada. Vou ler um trecho aqui de uma reportagem que eu tirei até num site aqui chamado Canal My News. Vou deixar depois o link na descrição, tá? Diz assim: Vorcaro usou todas as moedas disponíveis para corromper as instituições brasileiras, inclusive a mais antiga delas, mulheres bonitas e festas com muita bebida e pouca roupa, para sermos discretos. No relatório que a Polícia Federal entregou ao ministro Edson Fachin, o que emerge não é apenas um relato de libertinagem, mas a descrição de uma engrenagem de corrupção sofisticada. O que os mortais chamam abertamente de suruba era, na verdade, um ambiente de negócios, escusos, meticulosamente planejado, onde a ostentação servia como lubrificante para a criação de uma rede de influências sem precedentes junto a políticos do Centrão. A logística por trás desses encontros revela o DNA de Vorcaro, a exuberância a serviço do silêncio. O relatório detalha a presença de 4 mulheres para cada político. 4 mulheres para cada político. Todas estrangeiras, suíças, norueguesas, suecas e holandesas. A escolha não foi estética, mas estratégica. Ao importar acompanhantes que não falam português e não têm a menor noção de quem são as figuras poderosas que ali circulavam, Vorcaro garantiu um isolamento informativo que nenhuma barreira nacional ofereceria. É a corrupção de alto custo, onde a distância cultural e linguística era comprada para blindar os envolvidos. Então, pessoal, trazia mulheres de fora, mulheres que não sabiam falar português e não conheciam os personagens que participavam dessa festa, e com o objetivo de, blindar todo mundo. Olha, ninguém vai ficar sabendo disso. Mas nada como um dia após o outro, e as coisas vão vazando e a gente vai descobrindo. E eu não quero falar sobre política, eu quero falar sobre psicologia. Estou me detendo aqui ao máximo para não falar de política, porque tem hora que dá raiva de ver uma situação dessa, o quanto que o nosso dinheiro é jogado fora na lata do lixo para sustentar, esses luxos, essas mazelas dessa turma. Mas você veja que, do ponto de vista psicológico, como que é, pessoal, como que eles usam essa questão sexual para atrair principalmente os políticos. Era 4 mulheres para cada político. Olha só, você pensa o que era esse local, essa noite de festa dessa turma. E outra, usando as mulheres, homens que eram para ser exemplo, homens que eram para servir de luz, para que a nova geração olhasse e se espelhasse neles para ser políticos, de conduta ilibada. E com certeza lá tinha membros do judiciário também. Sim, homens que eram para serem mesmo patriotas, mas não patriotas que eu estou falando no sentido de ser bolsonarista, não é isso. Eu estou falando patriotismo de amar o seu país, de lutar pelo seu país, de não aceitar corrupção por nada, onde a lei ela vale para todos, não para apenas uma casta.
Apenas para a gente refletir um momento sobre isso também. Em ambientes de alto escalão, o acesso é tudo, pessoal. Então, o que Daniel Vorcaro queria, na verdade, era o acesso. E ele sabia que a única forma de mexer no psicológico desses homens seria através dessas orgias. Seria a única forma. Porque dinheiro esses homens já têm. Muito dinheiro. E dinheiro também ele ofereceu. Não foi só orgia, não. Teve dinheiro também. Mas ele queria dar um plus. Ele queria dar algo a mais. Então, entendendo muito bem do psicológico, principalmente do psicológico do homem, que acaba só pensando nisso também, né? Esses homens só pensam nisso, a vida deles também se resume a dinheiro e sexo. Então, por que não Daniel Vorcaro não usar o melhor, né? O melhor dos dois mundos? E conseguiu. E aí o mecanismo psicológico por trás disso é muito interessante. Olha só, se eu compartilho um segredo com você, né? Então você já fica assim, nossa, essa pessoa, né, está compartilhando algo dela comigo. E aí, se você participa de algo moralmente sensível, aí já compartilha um segredo, e depois você vai e participa de algo moralmente sensível. Aí a gente cria um laço silencioso. E qual a consequência disso? Aí há uma dissonância cognitiva, há uma lealdade forçada e há um medo de exposição. Então, você foi obrigado a ser leal a essa pessoa, porque essa pessoa já tem informação demais. Vai que isso vaza para a mídia e a minha esposa fica sabendo, a sociedade fica sabendo, vai me dar problema. É o que está acontecendo agora, né? Esses homens lá de cima do judiciário estão enrolados até a cabeça e a gente aqui, enquanto povo, assistindo tudo, né? E preocupado só com o carnaval. A gente só preocupa com o carnaval, o negócio é festa. Vamos festejar, porque lá em cima eles estão festejando nas orgias deles, e vão o povo festejar aqui embaixo também. É assim que o Brasil funciona. E aí o prazer, ele aproxima, mas o segredo, ele amarra. E amarra mesmo. Quando você vê, você já está emaranhado num rolo de linha ali, que você não sabe cadê o fio, a ponta do fio da meada. E é triste quando a gente vê homens que eram para ser homens de exemplo, tão enrolados, tão emaranhados, de tanta sujeira. E eu vou falar, são homens que estão matando pessoas, porque o dinheiro de corrupção, ele não vai para os hospitais, então tem gente morrendo. Não vai para a escola, então tem crianças que estão indo para o mundo do crime. Não vai para a segurança pública, então tem gente de bem morrendo, porque a bandidagem está só acabando com a nossa sociedade. A gente vê aí o PCC, Comando Vermelho, está tomando o país. Isso tudo por quê? Corrupção. Então essas pessoas, elas estão matando outras pessoas também. É isso que o nosso povo não entende. Outro dado importante, né, sobre o funcionamento dessas festas. Ambientes de excesso funcionam como filtros. Eles selecionam quem está disposto a cruzar limites. E é isso, quando eu tenho pessoas que estiverem dispostas a cruzar limites, né, limites morais mesmo, então eu tenho pessoas aqui do meu grupinho. Eu tenho certeza que tem pessoas, né, da política que não aceitaram isso, não aceitaram participar disso. Tá? Tem gente honesta na política, pessoal. É raro, mas tem. Mas aqueles que entraram e aceitaram, pode ter certeza. Já foram filtrados pelo sistema. Já são da mesma patotinha. E isso cria 3 efeitos psicológicos, que é comprometimento gradual, né? Vai gradativamente, você vai ficando mais comprometido, você vai tendo que dar mais contrapartida, porque o dinheiro está entrando, a orgia está acontecendo, então eu tenho que ajudar aí. E aí você vê que político, tanto de direita quanto de esquerda, judiciário, tá tudo envolvido nesse caso. E aí a grande questão não é quem vai cair, será que com todo mundo envolvido alguém vai cair? Essa que é a questão. Outro ponto é teste de lealdade, né? Isso vai testando a lealdade das pessoas. E terceiro ponto, construção de vulnerabilidade compartilhada. Todo mundo está compartilhando as suas vulnerabilidades, então todo mundo tem que ficar calado e vão fazer aqui entre nós e vão deixar acontecer só entre nós, e não deixa vazar isso não. Mas como o mundo não é essa perfeição toda, sempre vaza.
Então, para finalizar, a gente precisa entender que ambientes de poder frequentemente geram espaços privados, onde prazer e privilégios se misturam. E isso pode ser instrumentalizado como ferramenta de influência. Tudo isso, meus amigos, no final das contas, é para buscar influência, poder, e sempre eles vão usar esse artifício, que é as orgias, para entrar nesse alto escalão, porque você acessar esses lugares de poder é muito difícil. Só quem está lá, eles compartilham entre eles. Então, uma pessoa que vem de baixo, eles precisam usar estratégias para atrair essas pessoas. E desde que mundo é mundo, você pode ler história aí, você vê que a área sexual é uma área muito usada para as pessoas acessarem esses ambientes, principalmente do alto escalão. Então, pessoal, se você gostou desse comentário, volto a frisar que não é um comentário de um especialista, eu sou um estudante de psicologia e eu tento trazer, dentro do meu nível de conhecimento, uma análise mais psicológica da situação. Então, que a gente entenda que quando o prazer vira porta de entrada para o poder, a liberdade já foi negociada. E sempre a liberdade que é perdida é a liberdade do povo. Porque lá no alto escalão, nessas festas, eles não estão preocupados com a sagrada democracia.